Mais uma vez, né, a gente não conseguiu segurar o resultado, né? Nem ampliar, mas não tomamos a virada aí por pouco, né? A gente conseguiu segurar ali. Mas, dadas as circunstâncias, Valu, eu acho que esse time do Mirassol, né? Quem diria a gente ia falar do Mirassol esse ano assim, mas os caras estão 200 anos sem perder aí, cara. Então a gente não pode desvalorizar, não, esse um ponto, sabe? Para a competição. O ideal dos mundos aí, o melhor dos mundos seria a vitória, com certeza. Mas dadas as circunstâncias, né, o nosso time com todas essas mudanças, né? Mais uma vez aí, a gente sem conseguir fazer a troca, sem renovar, né? Os times vêm crescendo fisicamente no segundo tempo, principalmente com as mudanças. Consegue colocar, pressionar a gente não consegue, né? Renovar, fazer as substituições. Os jogadores que geralmente ele coloca no intervalo, hoje começaram jogando titular, né? Então acabou que não teve aí mais trocas, que seria o caso do Eduardo, que entrou, que eu achei que até participou pouco, sabe, desse jogo. O Mateuzinho também entrou, mas acabou não se encontrando. O Wallace me surpreendeu, acho que, sabe, assim, foi até bem em determinado momento da partida, só que acabou no jogo, falhou na parte do gol. Méritos para quem fez a finalização ali, que pegou muito bem, mas achei que ele errou, né? Porque isso aí é o beabá da bola, o cara é destro, a gente já tem que saber que tem que jogar sempre para a perna esquerda, principalmente para o fundo, dar um meio é ruim, e teve esse erro ali. E falar da arbitragem, meu irmão, é chover no molhado. Contra a gente é piada. 20 bons minutos do Cruzeiro nesse jogo, 20 minutos dominantes, os primeiros, mas 70 minutos melhores do Mirassol. No geral, né, o jogo tem 90 minutos e o Mirassol foi melhor por uma parte maior do jogo. Talvez até merecesse sorte melhor, tá? Porque teve algumas finalizações ali, principalmente no segundo tempo, em que, olha, o Cruzeiro flertou com uma derrota hoje no Maião e o Mirassol segue sem saber o que é perder nos seus domínios. Jogou melhor do que o Cruzeiro a maior parte do tempo e, para mim, o Cruzeiro não fez por merecer uma vitória na noite de hoje, Valu. Entendo que o lado direito do Cruzeiro sofreu muito, o que já era esperado, né? Jonathan Jesus, Eduardo foi escolhido para jogar por ali, o Wallace também costumando cair por ali, enquanto o Lucas Silva cai pelo lado esquerdo, e o time sofreu muito no momento defensivo pelo lado direito. É por aí que sai o gol do Negueba. Eu concordo muito com o Fabrício, acho que entendo que é um golaço, assim, um passe muito bem encontrado do Danielzinho, uma finalização de rara felicidade do Negueba, mas não dá para ter tanto espaço, e o Cruzeiro concedeu espaço demais, principalmente pelo seu lado direito. Sabíamos, né, que correríamos esse risco, muitas mudanças ali naquele lado, mudanças forçadas, mas realmente acabou sendo decisivo e fatal. Em linhas gerais, acho que o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, pareceu cair demais fisicamente mais uma vez, e aí o Jardim não fez as mudanças com mais celeridade, e por isso o Mirassol pareceu muito mais inteiro para fechar o jogo do que o Cruzeiro, que sofreu muito até o final. Quando tinha a bola, muita dificuldade de chegar em condições de finalização no último terço, muitos erros de passe, muitas tomadas de decisão equivocadas, e pelo lado do Mirassol, um time que forçava muito menos os passes e que conseguia transformar o seu volume em chances reais de gol. Teve chances até para virar o jogo no segundo tempo, acabou não conseguindo, esbarrando ora no Cássio, ora em infelicidade ali dos seus finalizadores, e o Cruzeiro produziu muito pouco para vencer. A verdade é essa, você não pode, dificilmente você vai vencer um jogo jogando melhor que seu adversário somente 20 minutos. Dito tudo isso, é preciso ponderar a questão principalmente do pênalti ali no início do jogo. O toque na mão ele é muito evidente. Aqui no momento da transmissão eu fiquei na dúvida de ser dentro ou fora da área. Tá rodando aí várias imagens que parece que foi dentro da área mesmo. Então é um pênalti sonegado, né, ao Cruzeiro no início do jogo, que pode fazer diferença como fez hoje. E uma arbitragem mais uma vez muito confusa, né, Valu? A gente tem dificuldade de entender os critérios da arbitragem, porque para um lado apita, para o outro não. Cartões amarelos muito facilmente dados, concedidos aos nossos atletas, e ali no final, por exemplo, uma falta claramente para segundo cartão e expulsão do jogador do Mirassol, do lateral do Mirassol, e não recebeu esse cartão. Então, mais uma vez, a gente fica muito confuso com os critérios da arbitragem, e o Cruzeiro precisa falar sobre isso, né, institucionalmente. Os seus atletas precisam passar a reclamar, porque no futebol brasileiro é isso que funciona, é a reclamação generalizada.
organizada, é isso que a gente vê as outras equipes fazendo, e é isso que o Cruzeiro precisa passar a fazer também, para além de jogar melhor, para além de melhorar aí nas suas estratégias, fazer tudo isso. E só para fechar meu comentário, Valor, uma questão que me chamou a atenção, me incomodou um pouco, quando o Lautaro entra no lugar do Wanderson, tinha a sensação de que ia manter esse 4-2-3-1. Mas ali nos últimos movimentos, foi pouco tempo também para avaliar, mas pareceu ser mais uma dupla de ataque, o Wallace e Caio Jorge. E aí, nesse contexto, eu entendo que é melhor Gabigol e Caio Jorge do que Lautaro e Caio Jorge. Não consigo entender a preferência pelo Lautaro nesse momento para jogar em dupla de ataque. Acho que o Lautaro mostrou menos que o Gabi nessa função aqui no Cruzeiro e até, inclusive, reapareceu hoje depois de muito tempo sem ter minutos relevantes. Se fosse para jogar na ponta, eu teria entendido um pouco mais. Mas é isso. Acho que um resultado que acabou ficando justo por aquilo que o Cruzeiro fez no jogo. Não acho que produziu o suficiente para vencer. Não acho que seria um resultado ruim se tivesse vencido Ceará e Santos em casa. Como perdeu o empate hoje, principalmente com a equipe sendo dominada pelo Mirassol por boa parte do jogo, tem um gosto bastante amargo e agora os comandados Leonardo Jardim vão precisar, com o retorno, né, dos seus 4 titulares, trabalhar muito firme na semana, porque o Internacional não vem de bom momento, tem jogo importante no meio da semana pela Libertadores, mas não existe jogo fácil e o Cruzeiro precisa voltar a vencer em casa e vai precisar vencer o Internacional, de preferência tendo uma boa apresentação para colocar um ponto final no que a gente viu hoje aqui no interior de São Paulo. É isso, são mais de 11 mil pessoas ligadas aqui no nosso pós-jogo. É o início do retorno, né? O Cruzeiro empatando com o Mirassol lá no interior. Todo mundo sabia que ia ser uma pedreira, exatamente como foi. Mas o Cruzeiro fez uma boa parte de primeiro tempo boa e acho que também, pelo menos até os 19, o Cruzeiro consegue se arrumar no segundo tempo, né? E o gol do Mirassol é muito ruim porque acontece no momento que o jogo tava controlado. Você entende assim, Fabrício? Até os 19 ali, naquele lance da individualidade, o Cruzeiro não tinha sofrido apuros. Quem estava com o cartão, o Wallace mesmo, né, que acabou sendo envolvido no lance, estava controlando legal o lance, mas aí a partir do gol, eu acho que de fato, do gol em diante, o Mirassol dominou o segundo tempo por mais da metade do tempo. Também vejo assim o jogo. Né, o Cruzeiro estava até com a posse de bola legal, bacana, buscando o segundo gol. Só que acabou, né, que oferecendo um contra-ataque ali, que a gente sempre fala, né, que a partir do momento que faz o gol, né, faz o primeiro, 1-0, a gente tem que buscar o segundo, mas tem que atacar marcando, sem dar os contra-ataques. Agora, um dos principais jogadores nossos ali, né, que é no caso de marcação, o Wallace, aquele amarelo que ele tomou foi piada, cara, que dali ninguém toma amarelo, pô, o cara pegou a bola e, pô, o rigoroso pra caramba, pô, ele não é assim com ninguém, cara, entendeu? Aí o cara me toma amarelo, o amarelo também do Wallace, foi do Wanderson também, que isso não existe, cara. Então, pô, a gente tem que ir lá mesmo, tem que reclamar, tem que vencer os caras no cansaço. E agora, levando pra dentro de campo, é isso, os 19 minutos o Cruzeiro ficou ali, né? E aí depois que tomou o gol, né, cara, o Mirassol acabou crescendo, normal, vindo pra cima, e aí a gente parece que sente um pouco, né? Já não consegue sair tanto. E aí começa a chegar aqueles 30 minutos, que é normal, Valdo. Todo mundo cansa. E aí? Tem que trocar. E a gente não troca, não tem as peças. Entendeu? O treinador não confia. Sabe? Tem um Kenji que de repente poderia ser usado ali, mas aí entra... Aí geralmente... Hoje entra o Marquinhos, né? Aí entrou o Lautaro. Entendeu? Então a gente tem que melhorar essa reposição. Eu concordo com a Rafa, de repente colocaria o Gabi ali, mas... O Gabi não entra nesses jogos que é mais pegada, que está tudo mais compactado. Ele não coloca o Gabigol nessas situações. Eu acho até que deveria, porque é um jogador que pode fazer a diferença em algum momento, sabe? Os outros a gente já sabe o que pode render, né? O Gabigol ainda tem um diferente aqui, ali, mas ele é muito estilo brasileiro de jogar, assim, principalmente na parte atacando, né? E o Léo Jardim gosta daquela coisa mais padronizada, né? Do 4-3-3, do cara atacando pelo lado, fazendo as ultrapassagens. O Gabigol não, ele vai procurar, tem uma leitura de jogo ali que ele vai procurar se encaixar e não vai sair para a ponta, né? Ele vai procurar achar ali no meio. Até criamos algumas oportunidades de contra-ataque ali, mas muito pouco.
Mirassol é um bom time, né, cara? Oferece pouca coisa, assim. Teve umas bolas paradas ali, falta, jogada na área, né? Bola alçada na área, umas faltas laterais. Mas é um time que oferece pouco contra-ataque, é um time bem treinado, cara. Ô Valu, só para falar aqui, eu comentei do Lautaro entrando, que eu tinha analisado ali como uma dupla de ataque com o Caio, e conversando com o Samuel, ele lá do campo me falou que, na verdade, o Lautaro entrou pela direita mesmo, e o Matheus Henrique pela esquerda. Então eu tive essa impressão, mas a dupla de ataque seguiu Matheus Pereira e Caio Jorge, então nesse caso até faz mais sentido do que o Gabigol mesmo. Mas assim, jogo ruim do Cruzeiro, né? Acho que a gente sabia que o adversário era muito complexo de jogar dentro de casa, o Cruzeiro com 4 desfalques, a gente sabia que não seria fácil, mas não deixa de ser frustrante você ver a sua equipe fazer 20 minutos muito bons, dominantes no campo do adversário e se perder ao longo dos 70 minutos seguintes. Sobre o jogo, a sua análise em relação à partida, desse empate, e queria te perguntar por que apenas 2 mudanças, né, para essa partida. Você gosta da intensidade da luta, o adversário fez essas mudanças e foi para cima do Cruzeiro. Analisasse isso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, já bem as nossas limitações para estes 6 jogadores que normalmente jogam de fora, não é? Os 2 laterais, mais o Kaique, mais o Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos também, e tivemos que arranjar a equipa da melhor forma, ok? E a gestão da equipa nas substituições, mais do que de ordem estratégica, foi ver até como é que eles aguentavam, que é para a gente mudar. Com certeza que se tivéssemos hoje mais um médio no banco, eu tinha tirado o Lucas mais cedo, porque o Lucas estava com dificuldade. Eu tinha tirado o lateral esquerdo, eu tinha tirado também os nossos laterais, um esquerdo e um direito, porque estavam já com alguma dificuldade. E eu não podia gastar as substituições antes de terminar o jogo, não é? Então, se faço as substituições antes e depois o Pratos, como foi no Fluminense, faz-me aquele sinal que vocês sabem, aquele que roda assim, que não pode aguentar mais, ou o Jonathan na direita também não pode aguentar mais, e tivemos que gerir até aguentar até o fim. Quando chegou a 5 minutos do fim já não tínhamos nada para fazer, eles foram aguentando no sofrimento, na dor, e foi isso que disse aos jogadores. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento, na dor, tínhamos muitas limitações, e essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Sabíamos que havia jogadores que não têm jogado que não iam aguentar mais de 60 minutos. Aguentamos o Wallace o tempo dos 60 minutos, 65. Depois entrou o Henrique ali mais no corredor para ajudar. E depois o Wanderson no pedacinho pela coisa, e esperamos pelos outros, ainda bem que não aconteceu como no fim do meu, o lateral esquerdo já em dificuldades, o Jonathan já em dificuldades, o Lucas com algum problema de dores de barriga, que ele saiu rápido, que ele estava com algumas dores. Eu acho que acabamos por gerir da melhor forma, porque se eu tivesse que meter o Gamarra a lateral esquerdo, se eu tivesse que meter alguém a lateral direito, um jogador qualquer a lateral direito, o Murilho a lateral direito, e se eu tivesse de fazer essas trocas, e se a gente perdesse o jogo, toda a gente estava a dizer, porra, você não tinha soluções, não fazia. Mas no futebol é sempre assim, quando não fazemos, tínhamos que fazer, quando fazemos, não devíamos fazer, e por isso a malta aguentou-se, e eu acho que foi positivo. Ô Jardim, um começo de jogo muito intenso, né, que é uma característica desta equipe, depois o ritmo vai caindo. Pelo adversário ou essa questão física também, mesmo com esse tempo todo de recuperação de um jogo para o outro, tem afetado essa intensidade que você tem emplacado aqui no Cruzeiro? A intensidade caiu na segunda parte por um fator que já lhe disse. Existe 5 ou 6 jogadores na equipa que entraram de início que não têm rodagem para jogarem 90 minutos, porque isto acontece no Cruzeiro, como acontece no Barcelona, como acontece nos jogadores que não jogam menos. Ninguém esperava que o Wallace fizesse 90 minutos, ninguém espera
que o Henrique conseguisse fazer. Os dois laterais fizeram ainda bem, mas eles foram-se aguentando ali, que a gente também não tinha muitas trocas no banco para fazer nessa posição. E como eu disse, a gente geriu aquilo que a gente sabia que ia acontecer. Porque uma coisa é as pessoas que estão fora e que não têm o conhecimento da causa. Outra coisa é somos nós que somos profissionais e estamos ali dentro e gerimos da melhor forma. E eu acho que conseguimos gerir sem lesionar os jogadores e mantendo um equilíbrio até ao fim. Mister, sobre o lance do pênalti no primeiro tempo, a bola bate no José Aldo, da equipe do Mirassol. E, mais uma vez, né, aconteceu um lance desse. Qual que é a avaliação? Não sei se deu tempo ainda para analisar o lance no vestiário. O que dá para falar dessa situação? A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isso não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isso é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, que o jogador abriu os braços, foi expulso. Hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, que senão isto as pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Que isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, tudo a gente vê no estádio. O primeiro toque na mão, casual, mas o segundo a bola levanta ele dá-lhe uma manchete e isso já não é casual. Mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitros nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mas... Jardim, sobre essa questão na lateral direita, você vai ter o Fagner ou o William já para o jogo contra o Inter? Como que você trabalha essa questão ou vem mais improvisação? Não sei ainda, vamos esperar que o tempo corra e vamos ver. Infelizmente temos 2 jogadores para a lateral direita que têm-se um substituído o outro e já é o segundo jogo, depois do jogo do Bragantino, que temos os 2 lesionados ao mesmo tempo. Vamos ver qual será a solução. O Mister, sobre essa semana, né, que vai ter, depois do jogo do Internacional, já tem um clássico, né, de Copa do Brasil. Como concentrar as atenções em Brasileiro e também numa partida que a gente sabe o tanto que ela mexe, né, para o Cruzeiro buscar esses resultados positivos, que é o grande objetivo? O Cruzeiro tem um jogo agora contra o Nacional que é um jogo gente na nossa casa, depois do jogo com o Santos. A gente tem que procurar os 3 pontos e temos que estar no máximo da nossa força. A partir daí, depois temos 3 dias para preparar a Copa do Brasil, mas com certeza, e vocês conhecem, não estamos em condições de abdicar do campeonato. Com certeza, se estivéssemos em 12º lugar, 13º lugar, até podíamos ter essa perspectiva. Mas com a nossa posição e com aquilo que são os nossos objetivos mais importantes para que é um espaço na Libertadores, não podemos abdicar, temos que ir aos 2 jogos na nossa máxima força. Jardim, o Cruzeiro tem 4 atletas na lista da CBF, né, na pré-convocação, no início da semana tem a lista. Claro que é um reconhecimento ao trabalho de todos, né? Fica ali no meio termo, até pensando no segundo jogo da Copa do Brasil. Como que você pensa administrar isso? Ou não está no seu controle? Não, em primeiro lugar, fico satisfeito que estes atletas do Cruzeiro tenham visto o seu trabalho valorizado pelo selecionador. Todos eles têm feito uma excelente época e fico contente quando temos jogadores na seleção e mais na seleção brasileira, que é a seleção do país que trabalhamos. Fico com enorme satisfação. Eu brincava com o Kaique
e depois é a primeira vez um menino que no início da época nem era a opção para jogar titular e hoje em dia está na seleção brasileira. Ficamos extremamente satisfeitos com o Paio, que era um jogador desvalorizado no início da época e hoje em dia está na seleção brasileira. Eu acho que